São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3. Para lermos do verso de número 1 até o verso de número 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Senhor, nós agora estamos diante da Santa Palavra e pedimos ao Santo Espírito que nos conduza e nos dirija na compreensão da verdade do Evangelho para a nossa edificação. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos uma série de sermões voltada àquelas promessas no que diz respeito à Santa Ceia. E hoje é um destes sermões. Nós vamos interromper temporariamente nossa série em Efésios e vamos hoje nos ater ao capítulo 3 de Colossenses, especificamente do verso 1 ao 14, para vermos algumas promessas contidas aqui no que diz respeito à participação da mesa do Senhor. E hoje eu quero trabalhar com vocês este tema: nossa união com Cristo. Nossa união com Cristo. João Calvino diz assim: a Santa Ceia é o sacramento da comunhão mística e vital com Cristo, provisão divina em virtude da qual somos espiritualmente nutridos. Então Calvino nos apresenta a ideia de que na Santa Ceia, neste sacramento, nós temos uma comunhão, uma ligação mística com o próprio Cristo e vital com a pessoa e a obra dele.
e a provisão da parte de Deus, em virtude da qual somos espiritualmente nutridos. Então há alimento espiritual quando participamos da Santa Ceia. Negamos com isso aquilo que os evangelicais têm ensinado, que é só um momento de memória. Acreditamos que é a graça, e que essa graça nos alcance e vem sobre nós. O princípio da união mística apresentado aí em Colossenses. No capítulo 2, o verso 20, o apóstolo diz: se morresses com Cristo. E no capítulo 3, o verso 1, ele diz: se fostes ressuscitados com Cristo. Paulo então apresenta a ideia de que em Cristo nós morremos e em Cristo nós somos ressuscitados. Morremos e somos vivificados. No capítulo 2, o verso 12, ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo apresenta as duas ideias novamente: morte em Cristo e ressurreição em Cristo. Por isso, o cristão, nessa união mística com a pessoa e a obra de Cristo, ele morre em Cristo e ressuscita em Cristo. Morre o velho homem e nasce um novo homem na pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, então, o mistério da vida escondida. Versos 3 e 4, acompanhem comigo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então aqui Paulo fala de um mistério escondido no próprio Cristo. E ele então declara no verso 3 que se morremos e a nossa vida agora está então oculta na pessoa de Cristo. Ninguém obtém vida senão em Cristo. Sexta-feira, o Globo Repórter apresentou uma reportagem sobre o que denomina-se um dos países mais seguros para se viver hoje, e onde os impostos são melhor aplicados. Então eu vi muita gente sonhando utopicamente em morar na Suíça, de estar na Suécia, de estar na Noruega, na Finlândia, todos os países que foram listados como sendo os melhores países do mundo para viver. Sim. Ontem, uma reportagem também na revista Exame falou que é um lugar onde há o maior número de suicidas e pessoas em estado avançado de depressão. Finlândia, Suécia, Suíça, os mais seguros do mundo, os mais tecnológicos, os mais avançados no que diz respeito à política, mas o número de pessoas em depressão e que se suicidam são elevados. Não é um bem-estar financeiro, não é o bem-estar físico, político, social, econômico que traz felicidade ao homem. O homem está morto em seus delitos e pecados, e a Escritura declara que por causa disso carecem da glória de Deus, e essa carência só pode ser suprida em Cristo. Então ele diz que precisamos morrer na pessoa dele e aguardar na pessoa dele a vitória. Então nós cantamos há pouco no nosso louvor, Maranata. É a palavra grega do Novo Testamento que significa: ora, vem Senhor Jesus. É um convite para o retorno, para que Ele venha e se apresente a nós na sua segunda vinda, para nos glorificar este corpo ainda decadente, passivo de muitos sofrimentos e angústias, para nos libertar definitivamente e finalmente do pecado e nos levar para junto de si. Então, nós devemos viver em Cristo e com Cristo. Isso aponta o nosso viver hoje e amanhã. Quando Paulo fala dessa perspectiva, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida. É muito comum então encontrar entre os maridos quem chama a esposa de minha vida. Minha vida, numa expressão de carinho. Mas Paulo aqui não está falando de forma carinhosa. Ele está literalmente dizendo que só há vida na pessoa de Cristo. Então ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então ele fala de uma parousia, de uma manifestação. Quando Cristo vai se manifestar? Na sua segunda vinda.
com os seus anjos em glória, nas nuvens, como nós lemos lá em Atos, quando ele foi assunto, ele mesmo disse por meio de um anjo: por que vocês estão olhando, varões galileus? O mesmo que subiu nessas nuvens há de tornar nelas também. Então essa manifestação, devemos viver em Cristo e com Cristo, na expectativa de que Ele vai voltar. O hoje, olhando para o amanhã, quando vamos à mesa, quando participamos dos elementos da ceia, lembramos-nos daquela promessa que Ele deu: eu beberei novo vinho convosco no reino de meu Pai. Por isso então, antevemos aquele momento final dele conosco à mesa do Cordeiro, bebendo vinho novo conosco, participando desta mesa que hoje aponta aquela realidade que há de se manifestar. Por isso, quando vamos à mesa, nos unimos a Cristo, na esperança escatológica e futura de que tornará e estará conosco. Então devemos viver o hoje e o amanhã apontando para isso. Quando vamos à mesa, falamos dessa esperança. Esperança essa que só os eleitos podem participar, só os crentes, os professos, porque aguardam a vinda do noivo. A noiva espera o seu retorno. No contexto judaico, essa figura utilizada no Novo Testamento não é muito parecida com a nossa. Lá a noiva se preparava junto com as suas amigas, fazia uma festa só entre as mulheres, numa casa. O noivo fazia outra em outra casa com seus amigos e familiares. Então saiu em uma procissão pelas ruas, até chegarem à casa da noiva, onde ela aguardava ansiosamente a vinda do noivo. E quando ele apontava, ela ia até a porta e era então recebida por ele em seus braços. Se uniam e iam até o lugar do casamento, onde havia uma grande celebração. A igreja, então, como noiva, se reúne ao redor da mesa e aguarda a chegada do noivo, que deve vir em uma procissão com seus santos anjos até a igreja e se encontrará com todos nós, os crentes. E então, como noiva, seremos levados, e aí a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro, aquele momento de união definitiva. Já não seremos mais a noiva, mas agora a esposa. Já não aguardaremos o noivo, mas ele já estará conosco. Então aquele dia de ajuntamento final acontecerá. Na Santa Ceia celebramos e aguardamos este dia. Por isso a igreja, quando se aproxima dessa mesa, anuncia essa mensagem. Ela é uma noiva que aguarda o noivo para uma grande festa das bodas do Cordeiro. Então nos versos 3 e 4, Paulo fala justamente disso. E essa nossa vida, verso 3, está oculta juntamente com Cristo em Deus. O crente, portanto, então vive olhando lá para Cristo. O seu olho está preso na pessoa e obra de Cristo. Em todo o texto nós vamos observar o apóstolo Paulo falando da ideia de nos desprender deste mundo e vivermos para o mundo celestial, de deixarmos o velho homem e vivermos um novo homem. A nossa visão está lá no reino celestial. Por isso Cristo disse que nós não ajuntamos tesouro neste tempo presente. Por isso essas igrejas do evangelicalismo, que vivem das suas festas materiais, todo culto voltado para a prosperidade física e exclusivamente para isso, onde Deus é um servo de um homem mimado, estão ajuntando tesouros neste tempo presente: casas, bens, dinheiro, poder, felicidade, saúde. Não que a Bíblia seja contra essas coisas, mas nós não vivemos por elas. Então aqueles que vivem a busca exclusivamente disso, se sacrificando com rituais pagãos dentro da igreja, com oferendas realizadas no púlpito como se fosse um púlpito de sacrifício pagão, agradando a Deus como se fosse uma divindade pagã, e não conseguem viver a vida presente olhando para o futuro, ajuntando tesouros celestiais. A vida da oração, a vida da lei, das escrituras, do jejum, do correr para Cristo, como nos mostrou o profeta Naum de manhã, sabendo que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio no tempo da angústia.
não fazem parte do evangelicalismo, porque eles não conseguem olhar para aquele tesouro escondido em Cristo. Eles querem um tesouro palpável, visível deste tempo presente. Vivem à busca dessas coisas materiais e temporais e não conseguem viver o amanhã de um tempo escatológico futuro que nos aguarda. Essa é a nossa esperança. É por isso que a igreja primitiva orou dizendo: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Você está chamando Cristo? Já compartilhei com vocês a experiência de momento ou outro, de quando uma pregação acerca do tempo vindouro e da destruição de tudo isso que existe, do findar deste tempo presente. Uma senhora muito chateada, então, dirigindo-se à porta no final do culto, parou diante do pastor e com a cara sisuda cumprimentou. E ele então perguntou: o que se passa, irmã fulana? Eu estou chateada, pastor. Mas por quê? A sua mensagem. Ora, a mensagem é que Cristo está para voltar e que tudo isso aqui vai findar e teremos então um lugar celestial para habitar com Ele no seu reino. Ela: é isso mesmo, pastor. Mas o que, minha irmã? Sim, eu estou construindo uma casa e se Cristo voltar agora eu vou perder tudo. Aonde está o coração dessa mulher? Aqui e agora. Ela não consegue se alegrar com a perspectiva de Cristo voltando e que tudo isso aqui vai findar, tudo isso vai passar e algo melhor vai nos ser oferecido e nos será dado. O crente então, portanto, vive esse mistério de uma vida escondida em Cristo, não neste tempo, e ainda não foi revelada. Então no verso 3 Paulo diz assim: oculta. Não dá para ser vista agora, não pode ser mensurada. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mãos não tocaram aquilo que há de ser revelado a nós. Então está oculto, mas nós aguardamos com fé e esperança de que naquele dia final Ele vai se manifestar a nós e vai nos dar tudo aquilo que Ele prometeu aos seus filhos. Em termos práticos, se estamos em Cristo, que diferença isso deve fazer na nossa vida? Se aguardamos nele, se vivemos nele, se morremos e vivemos em Cristo, qual a diferença prática que isso deve fazer na minha vida, na minha relação com este mundo? Em segundo lugar, deve haver a mortificação do pecado. Versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então há muita coisa em nós que precisa morrer. Paulo inicia o verso 5, fazei, é uma ordem, um imperativo. Faça morrer a vossa natureza terrena. Então a mortificação do pecado. E há muita coisa então em nós. Ele está falando fora, ele está falando em nós. Então ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa. Ele está dando a você, ele está dando endereço. A vossa natureza pertence a você. Não é algo externo a você, é algo que pertence ao seu ser. E o que precisa morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por prostituição, devemos entender que ela é muito ampla. Alguns se prostituem sexualmente, outros se prostituem financeiramente, onde pagar mais ele é servo. Alguns dão a própria vida, o tempo. Alguns se prostituem com outros deuses. Daí Deus muitas vezes fala à nação de Israel que ela era como uma prostituta, que se entregava a outros deuses por pagamentos outros. E Deus então convida uma vida de fidelidade. Em segundo lugar, a impureza. Como nossos pensamentos são impuros, eivados de pensamentos que não são puros. Ainda paixão lasciva, o amor que domina,
aquela paixão que toma conta. Pode ser por outra pessoa, por um bem, pode ser por um status, por uma condição. Hoje essa paixão que é lasciva tem muitas caras. O desejo maligno, o mal para com o outro, para com o inimigo, contrariando o que diz as Escrituras: amai os que vos perseguem e orai por eles. O desejo maligno para com os nossos patrões, para com o nosso governo, mesmo que seja um governo ímpio. As Escrituras condenam isso, a avareza, que é a idolatria. O avarento, ele ama alguma coisa acima de tudo. Pode ser o dinheiro, pode ser os bens materiais. Por isso é idolatria. Aquilo se torna o Deus dele. E Paulo ainda dá uma outra lista: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E ele diz: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente e a mentira. Acompanhe comigo o verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com seus feitos. Paulo, então, apresenta a primeira lista e depois acrescenta uma segunda lista, e no verso 8 ele começa a dizer: despojai-vos. Despojar é lançar fora, é abandonar. No primeiro momento ele fala de fazer morrer. A primeira parte de fazer morrer é a imoralidade. Então você tem que cortar os filmes imorais, os sites pornográficos, as revistas pornográficas, as propagandas pornográficas, as palavras pornográficas, as piadas pornográficas, os pensamentos pornográficos, aquelas palavras com segunda intenção ditas no trabalho pelos amigos. Tudo isso precisa ser abandonado. Toda imoralidade sexual precisa ser abandonada. Deve-se fazer morrer. Para que morra, você não pode alimentá-la. Então não pode dar uma olhadinha, uma escutadinha. Nada disso mais, precisa morrer. Em segundo lugar, a impureza. E como nós nos tornamos impuros? A impureza diz respeito ao contato com tudo aquilo que não é santo. E como nós nos colocamos junto de coisas que não são santas. Práticas, atitudes, objetos, situações, lugares. Paulo diz que isso deve morrer. Você deve abandonar, deixar, colocar de lado a paixão, aquilo que domina. Eu não consigo viver sem celular. Se eu não acessar a internet essa semana eu morro. Se eu não for para a praia esse ano, acaba a minha vida. Se eu não comer, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Tudo aquilo que apaixonadamente você procura e busca, que te domina, que te conduz. Paulo diz que isso deve morrer. Os desejos maus, você deve matá-los. Você deve parar com isso. Olha como é difícil esse aspecto. Porque Jesus é muito duro quando ele diz assim: os vossos inimigos, você deve amá-los. É uma ordem, não é uma possibilidade. Amar os inimigos não é fácil. Mas você só vai matar os desejos maus se você então começar a ter desejos bons. Ore por eles, interceda pelos seus inimigos. A ganância, que é idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro, às posses, aos bens, que se tornam Deus da sua vida. Então as Escrituras declaram que você deve matar isso. Vocês se lembram do que aconteceu com Zaqueu? Que roubava, era avarento, ganancioso. A Bíblia diz que quando ele se converteu, ele vai, pega, retribui de volta quem ele tinha roubado 4 vezes mais. A lei dizia 2. 4 vezes mais ele restitui. E aí diz que ele vende o restante. Aí eu, nos meus pensamentos pobres, disse assim: olha só, vai ficar com o restante para ele. Não, a Bíblia diz que ele vai e dá aos pobres. Sabe como é que você destrói um avarento, um ganancioso? Ensina ele a dar, a distribuir, a repartir. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios: quem roubava, não roube, mas trabalhe com as próprias mãos para ter o que comer e ajudar o
necessitado. Veja, ele deixa de praticar o mal e passa a fazer o bem. Roubava, ganancioso, avarento, quer para si, toma até o que é do outro para ele. Começa a trabalhar para ter sustento, e não só sustento, para ajudar o necessitado. O avarento, o ganancioso é destruído quando ele aprende a repartir, a dar, a pegar o que é dele e entregar para o próximo. Então Paulo diz: mate fazendo isso. E em último lugar, ele fala agora da ira. E a ira então é aquele despojar, lançar fora. Não tem espaço para ira. Abandona a ira, a indignação. Na nossa versão ele diz ira, indignação e maldade. Também a maledicência deve ser abandonada, bem como a linguagem indecente e a mentira. Então o último grupo aqui, ele é terrível. Maledicência, falar mal do outro. Segundo, a linguagem indecente, são os palavrões, aquilo que você não deve dizer. E em último, a mentira, falar o que não é verdade do próximo. São 3 grupos que Paulo diz que os crentes devem despojar, abandonar, lançar para fora de si. 3 observações então sobre isso aqui. Primeira, essas coisas fazem parte da nossa natureza. Estão em nós como herança da nossa identidade com Adão. Verso 3, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí lá no verso 8 ele diz: agora, porém, então ele ainda está ligando com o anterior. Então ele diz que tudo isso faz parte da gente. Não cai no engano do pentecostalismo e neopentecostalismo, que diz que isso tudo aqui é um demônio exterior a você. Não é. Jesus declarou que todo o mal vem da onde? Do nosso coração. Não é o que está fora que me contamina, é o que está dentro de mim. A lista lá é impureza, lascívia, prostituição, roubo. Tudo isso que Jesus lista vem da onde? Do meu coração. Está fora de mim não, está dentro de mim. Por isso na ceia é uma batalha interior. Qual a instrução que nós recebemos? Examine-se, pois o homem... não é o outro não? É tão bom examinar o outro, né? A maledicência. Vocês viram? O Tiago não dizimou hoje, né? Vocês viram isso? Vocês não estavam prestando atenção não? Mas vocês viram a roupa do fulano, como é que está curta? Né? Aí fica falando mal do outro. A Bíblia diz que não é para examinar para fora, é examinar onde? A si mesmo. Está vendo? Então, não é fora, é a minha natureza. Aonde é que está o erro? É em mim. Quem é que precisa de mudança? Sou eu. Meu ser interior. Então a primeira observação aqui é entender que a minha natureza é corrompida. Nós herdamos isso do nosso pai Adão, que pecou lá no princípio. E como representante federal da raça humana, a palavra federal vem do latim foedos, que significa uma ligação de coletividade. Então há uma representação. Essa representação federal estava em Adão. Quando ele decidiu pecar, toda a raça humana federativamente pecou em Adão. Então nós somos culpados por causa do pecado dele. Por isso nós nascemos em iniquidade e fomos concebidos em pecado. Por isso o ímpio nasce e já se desencaminha proferindo mentiras. Porque nós desde o nosso nascimento somos pecadores, desde a nossa concepção. Segunda observação: a mortificação da natureza terrena é uma consequência da nova natureza em Cristo. Primeiro ganhamos uma nova natureza e só depois vamos deixando a velha natureza. Observe comigo o que o apóstolo Paulo fala aí no capítulo 3 de Colossenses, o verso de número 10. E vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele diz assim: vos revestirdes, nós nos revestimos de um novo homem. Então nós nos vestimos dessa nova pessoa. O verso 10 diz que vos despirdes do velho homem e dos seus feitos. Então você se veste e então você abandona as práticas. Se você não está em Cristo, se você não se alimenta em Cristo na Santa Ceia, como é que você vai abandonar as velhas práticas? Você precisa se alimentar em Cristo para lutar contra toda aquela lista que o apóstolo Paulo apresenta, que faz parte da nossa velha natureza. Precisamos então nos transformar em uma nova natureza
contra a nossa velha natureza. Em terceiro, a mortificação da natureza terrena acontece de maneira intencional e gradual, através de uma entrega diária à vontade de Cristo. Veja que o apóstolo no verso 12 diz assim: revesti-vos. No verso 13, suportai-vos. Então ele está falando de uma atitude minha. Eu preciso agir. Então essa mortificação, ela deve ser intencional e ela é gradual. Revesti-vos, vá se vestindo da pessoa de Cristo. E no verso 13 ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Ele diz então agora você precisa ajudar o seu próximo. Tem que ser intencional e gradual. Ninguém é santo de um dia para o outro. Nunca disse isso aqui. Nós estamos buscando a santidade. E essa busca, ela é gradual, progressiva. Então, vez ou outra, pecamos, nos arrependemos e transformamos a nossa vida para um novo momento em Cristo. Em terceiro lugar, se estamos em Cristo, há muitas coisas que precisam morrer em nós e também muitas coisas que precisamos perseguir e almejar. Paulo, nesse capítulo, fala dessa ideia muito presente de atitudes que precisam morrer em nós. A mortificação do pecado. E nós tivemos a oportunidade de ver um pouquinho disso aqui na vida do puritano Joe Owen. E Joe Owen tem um livro chamado A Mortificação do Pecado, que fala muito dessa ideia de ir destruindo o pecado restante em nós. E quando nós pensamos na nossa união com Cristo, isso é algo chave. Quando você vai à mesa do Senhor, você deve mortificar o pecado, apresentando-o a Cristo, confrontando com as Escrituras, com o poder da cruz, a fim de que ele seja destruído. E você precisa então perseguir muita coisa e almejar muita coisa na sua vida. No verso 10, Paulo diz assim: vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A ideia é de se refazer, é de que a cada dia seja você mais e mais parecido com Cristo, que a cada dia você se identifique mais e mais com a obra e a pessoa dele. Então o chamado é dessa busca de ser a imagem perfeita de Cristo Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E agora Paulo então vai trazer uma outra lista. Já que você vai se despojar, já que você vai matar, há uma outra lista que agora você precisa tomar para si e vesti-la. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se e perdoem. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então a lista que devemos nos apropriar: profunda compaixão. No nosso texto da Almeida Revista Atualizada diz assim: de ternos afetos de misericórdia. Compaixão é ter paixão de alguém. A palavra paixão no latim denota sofrimento. Lembram-se? Lá no final dos evangelhos fala-se da paixão de Cristo. Não é que Cristo estava apaixonado por alguém, é dos sofrimentos de Cristo. Então a palavra paixão no latim denota sofrimento. Compaixão é sentir o sofrimento do outro. Na Almeida Revista Atualizada traz ternos afetos de misericórdia. A palavra misericórdia também no latim tem o termo miséria, e cardia, de coração. Então misericórdia, sentir a miséria do outro no coração. Então, para se revestir do novo homem, você precisa ter
ternos afetos de misericórdia, ter profunda compaixão para com o outro. É isso que caracteriza o cristão, aquele que está se revestindo e se assemelhando a Cristo. Bondade, ser bondoso, fazer o bem, praticar o que é bom, viver o que é bom. Os desejos maus são lançados fora, e agora você vive a bondade. Humildade, ser humilde. Nós vimos que o próprio Cristo, ontem na nossa reunião de liderança, vai se apresentar no último dia para nos servir. Isso é humildade. Aquele que deveria ser servido veio para servir. Então seja humilde. A vida cristã exige isso, vestir-se de humildade, mansidão, ser manso. Numa época em que todos os filmes nos ensinam o quê? Vem lá o bandido, aí mata a família do herói, aí ele sai e faz o quê? Mata metade da cidade, né? E a gente termina o filme falando assim: agora eu estou satisfeito. Morreu o bandido e todo mundo, né, que apareceu na frente. A satisfação de ver a vingança sendo realizada. Mas as Escrituras vêm e dizem assim que os mansos herdarão a terra. Então, mansidão. Outra ideia é a paciência. Nós vivemos numa época que não há mais paciência. Vocês concordam comigo? A Alice falou assim: pai, a gente tem que pesquisar um negócio na internet lá para um trabalho da escola. Aí eu fui, abri lá no Google, aí digitei e apertei o Enter. Aí apareceu lá. Quando estava aparecendo, eu falei assim: ô pai, que demora. Eu olhei lá em cima da página e falou assim: 0,32 segundos a pesquisa. 35 mil itens. Eu falei: olha, foi tão... Na minha época eu tinha que vestir, sair, ir lá no colégio, na biblioteca, pedir ajuda do bibliotecário para encontrar os livros, para pesquisar, copiar tudo que eu queria, para voltar para casa e fazer o trabalho. Hoje, em 0,32 segundos, você encontra 35 mil itens. E ele fala assim: está demorando. Nós não somos mais pacientes. Você concorda comigo? Lembra antigamente que a gente tinha que ir no orelhão, colocar a ficha lá, ligar para a casa do fulano. Se ele não tivesse, você tinha que esperar. Como é que funciona hoje? Eu estou ligando no celular do fulano e não atende. Que raiva! Tem que ser imediato, né? Na hora ele tem que atender você. Se demorar um pouquinho, você já fica chateado com ele. Quando ele atende, você fala: por que você não atende isso logo? Eu estava ocupado. Não, rapaz, você não tem celular, não é para isso? Porque nós não temos, mas nós não somos mais de ter paciência, de aguardar, de esperar. Como nós vimos no início, nós não estamos mais aguardando algo oculto em Cristo, nós queremos agora. Então as igrejas se tornaram um movimento de declara, determina, ordena, tem que ser imediato. Não pode haver nada para o tempo vindouro. Naquele dia final, tem que ser agora, porque não há mais paciência. O texto diz: suportem-se uns aos outros. Não é aquela ideia comum que a gente tem, né? Eu não suporto fulano, não é isso, tá? O que a Bíblia está dizendo é que você vai fazer força para aguentar a pessoa chata. Não é isso. O suporte aqui é a ideia daquilo que hoje nós temos no nosso tempo de uma muleta, sabe? Que a pessoa está com a perna machucada e ela então encontra ali um suporte, algo que o apoie para que ele possa então caminhar. O suporte que Paulo está falando é esse: dê suporte ao seu próximo para que ele consiga caminhar. Se alguma coisa no outro que você está vendo que não está correto, você deve auxiliar aquela pessoa para que ele então tenha crescimento. O verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja que Paulo utiliza o exemplo da comunidade, do perdão comunitário. Como nós recebemos perdão do nosso Pai, perdoamos também ao outro. Como é que Ele nos perdoou? Sem exigir nada de nós. Foi graça, favor imerecido. Então o mesmo exemplo deve ser conduzido dentro da igreja, para que haja suporte uns aos outros. Quando meu irmão peca contra mim, eu devo então dar a ele suporte para que ele seja perdoado e continue a sua caminhada. E por último, o perdão. Perdoem, ofereça perdão. No nosso encontro de casais, o reverendo Carlos Mendes nos ofereceu uma visão bem ampla do que seja o perdão, não só no casamento, como na vida cristã.
O perdão é essencial, porque se somos cristãos, passamos pelo perdão. Paulo diz: como Ele nos perdoou, perdoemos também. Então, se estamos nos tornando a imagem dele, que seja refletido em nossas vidas o perdão que Ele aplicou a nós, apliquemos ao nosso próximo. Por último, o verso 14 de Colossenses capítulo 3 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. De novo aqui, o amor não é o sentimento humano, é o amor celestial. E não há entre nós nada que aponte esse amor. Tem exemplo nenhum. Não tem nada que eu possa usar aqui que seja sinônimo ou que seja correlato ao amor de Deus por nós. Primeiro, Ele nos amou antes da criação do mundo. Ele nos amou de forma independente, não por obras para que ninguém se glorie. Então Ele nos amou como nós somos, não pelo que fazemos. Então o amor que nós vivemos e experimentamos aqui não se compara ao amor dele. É esse amor que o apóstolo chama e diz agora vai ser o vínculo da perfeição. O amor de Cristo por nós. Quando nós vamos à mesa, aquele que nos amou e se entregou por nós, Ele é o vínculo da perfeição. Nós somos um corpo em um cabeça. Nós somos o corpo numa obra redentora de Cristo. É esse amor sacrificial que não se importou com o que seríamos, nem como reagiríamos a Ele, que nos une, que é o vínculo da perfeição. A nossa união com Cristo se dá pelo amor eterno dele para conosco, que se manifesta no amor dele, morrendo na cruz por nós, para termos vida e vida eterna. Curva a sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Senhor, nós precisamos de fato viver essa nossa união com Cristo. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. O velho homem morreu e o novo homem está vivo. Nos ajuda então a fazer morrer e a nos despojar de todo o pecado, para fazer nascer em nós, para nos refazer e nos criar a imagem de Cristo Jesus, no novo homem, vivendo todas as virtudes de Cristo e a perfeição dele, ligados em amor a Ele pela sua obra na cruz. Pai, é o que nós rogamos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.